Salve, muito boa noite. Obrigado por estar aqui no Frente a Frente. Se acomode. Nós vamos falar agora de política, continuar falando de política e a avaliação do atual momento. Este é um momento muito sensível e muito importante, a formação do novo governo. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, deve chegar aqui na semana que vem com a equipe, mas ainda nesta semana, no centro de transição, já começam a chegar aqui os primeiros personagens do novo governo. É a formação ali, indicação dos ministros, a definição se o Sérgio Moro vai mesmo para o Ministério da Justiça, o que vai acontecer. E por isso nós convidamos, e para a nossa honra veio aqui participar do Frente a Frente, o Major Olímpio. O nome dele é Sérgio Olímpio Gomes, conhecido em São Paulo como Major Olímpio, que é deputado federal e eleito senador. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Frente a Frente, Major Olímpio. Para mim é uma satisfação estar aqui, tendo a oportunidade de prestar contas do mandato, me comprometer com o próximo mandato e dizer que nós estamos numa expectativa muito promissora agora com a eleição do Jair Bolsonaro e essa mudança política no nosso país. Pois é, e nessa mesa redonda aqui a minha parceira Denise Rotenburg. Muito bem, Denise, muito boa noite. Boa noite, Zé Maria, boa noite, Major Olímpio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e boa noite para você que nos assiste. O deputado Major Olímpio foi eleito senador com 9.039.000 votos. Só ficou atrás de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad e Ciro Gomes em votos totais. Ou seja, é muito voto e muita responsabilidade. Se tem uma coisa que ele entende é de segurança pública. 29 anos serviu na ativa, no serviço ativo da Polícia Militar em São Paulo. Foi deputado federal, foi deputado estadual, por 2 mandatos, está terminando o mandato de deputado federal e no ano que vem ele vai enfrentar as raposas do Senado. Algumas não voltaram, mas tem algumas que continuam lá, né, Major? Olha, eu entendo que essa eleição foi um grande recado à classe política brasileira, porque nós tivemos a modificação de metade da Câmara, dos que estavam tentando a reeleição no Senado, 85% não voltaram. Na minha visão, como cidadão, poderia ter sido um pouco mais aprofundada até essa faxina política, e só não o foi porque nós criamos, eu digo nós pela classe política, muito embora eu tenha discutido e votado contra, nós criamos algumas estratégias para impedir uma renovação maior. E a maior delas foi a criação daquele fundão da democracia, o fundo específico. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral, 1.750 bilhão para custear as nossas campanhas e distribuídos ao bel prazer dos dirigentes partidários. Quando nós tivemos a Lava Jato e alcançou o Congresso, a percepção foi: a população vai nos rejeitar e nenhum de nós volta mais para cá. E aí, não existindo o fundo, o financiamento privada de pessoa empresarial, foi-se colocar a mão em 1.750 bilhão do dinheiro público. Não fosse isso, aonde se teve aqueles candidatos, principalmente aqueles que estão em mandatos, mais aquinhoados, com mais recursos desse fundo, a renovação seria muito maior, a política brasileira teria ganho mais. E a política mudou e ficou de cabeça para baixo, né? Norte e sul do país foi varrido exatamente por essa mudança. Mas nem toda mudança vai para melhor. O senhor está otimista? Quer dizer, o Congresso vai ficar melhor, a política vai ficar melhor? Olha, eu tenho dúvida se ainda pudesse piorar. Eu acho que nós chegamos no fundo do poço, literalmente. Então, agora só pode melhorar. E eu acho que o exemplo arrasta. Eu tenho certeza que a convicção, a história de vida do Jair Bolsonaro no Executivo, essa colocação dele de não aceitar o toma lá da cá convencional, na política convencional até então,
Isso deve mudar muito essa relação política entre os entes partidários com o governo, e eu acho que isso deve melhorar demais. Ao mesmo tempo, eu tenho visto e já as manifestações de novos governadores também dizendo de enxugamento da máquina pública, de diminuição de cargos de confiança. É o que eu digo, eu acho que isso é uma onda positiva, que a população quer, espera, merece e vai fiscalizar. Pode ter certeza que vai cobrar muito mais de cada um de nós do que vem cobrando até agora. Agora, Major, como é que vai ser no Senado Federal? Porque o que a gente percebe é que lá, por exemplo, tem Renan Calheiros, que ainda não disse se vai ou não se apresentar para presidir o Senado Federal. O MDB, a maior bancada, teria, portanto, o direito, aí, a tradição de indicar o futuro presidente. Vocês já conversaram sobre isso? O senhor já tem alguma ideia em mente para a presidência do Senado? Como é que vai ser trabalhado isso dentro do PSL? O que nós conversamos internamente, isso foi até o domingo, é que não faríamos nenhuma manifestação do partido ou manifestação individual para não conturbar e ter qualquer divergência que pudesse ser um obstáculo ao nosso objetivo principal, que era a eleição do Jair Bolsonaro. A partir de agora, começam, logicamente, as manifestações do próprio Bolsonaro com esse grupo de transição, com os deputados federais eleitos, com os 4 senadores, mas aí, da minha ótica, a prioridade tem que ser a manifestação do Bolsonaro, do que ele espera em relação à Câmara e ao Senado, e das expectativas dele de ter, de forma mais importante, uma governabilidade do que, efetivamente, a presença individual de cargos na mesa. Eu, particularmente, eu sou um dos 4 senadores do PSL. Qual vai ser o papel que eu terei aí? Ainda não foi discutido. Eu sei que a comissão que eu estarei, ou quem estará na liderança, ou eventualmente numa composição da mesa, ou para a direção da casa, nada disso foi discutido internamente no partido, até porque não houve tempo. Você acha possível esse entendimento ali com o MDB e tal, para compor a mesa diretora e não lançar candidato contra a possibilidade do... Não, eu espero ouvir a manifestação do presidente eleito sobre as expectativas dele, dessa correlação de forças para o Congresso, do que ter uma manifestação individual. Eu me preparei para ter qualquer missão dentro da Câmara e agora qualquer missão dentro do Senado. E já eu tenho a condição de ser senador. O que eu serei lá, ou qual comissão vou funcionar, ou qualquer atividade, ainda não ficou definido isso, nem eu fiz nenhuma manifestação sobre isso. Bolsonaro, o presidente eleito, falou que nas primeiras entrevistas ele disse que pretende aprovar ainda esse ano mudanças no Estatuto do Desarmamento e citou ainda a reforma previdenciária. O senhor acha que é possível? Há condições de votar esses assuntos agora, ainda esse ano, com tão pouco tempo para terminar o ano legislativo? Olha, a minha experiência, ou a minha pouca experiência, ou o meu pouco domínio da Câmara dos Deputados. Eu fui membro da PEC 287, esteve lá Marcelo Caetano, secretário nacional de Previdência, o Meirelles, vocês que cobrem e acompanham. Eles foram verdadeiramente nocauteados por mim pela falta de dados, de coerência, de fundamentação da base de dados do projeto apresentado da PEC 287. Tenho a convicção que a intervenção no Rio não foi pela necessidade imperativa de mais segurança no Rio, foi uma manobra política, porque sabia que se pautasse a PEC 287 seria rejeitada. Então, do que eu conheço a Câmara, pelo período de tempo que nós temos, 2 meses, eu não vejo a condição política de se votar a PEC 287 do jeito que ela está.
Agora, tem dois fatores complicadores. O primeiro é que a Câmara foi renovada fortemente, em 50%, né? Muita gente dizendo que esses deputados aí perderam a condição de fazer uma reforma constitucional, né? Eles não têm ali autoridade política, né? E, por outro lado, também é evidente que tem essa resistência que o senhor disse. O senhor continua com a mesma ideia, porque agora o governo Bolsonaro quer fazer uma reforma até muito mais ampla e incluir os militares. A reforma muito mais ampla, ela tem que ter, isso será feito, é feita uma auditoria para se saber exato o que deve, quem paga, quem sonega. O senhor não acredita nos números que estão aí? Não acredito. Foi feita uma CPI no Senado que demonstrou justamente o contrário dos números apresentados. Então, eu creio que agora, nesse período de transição, com as informações da área de governo, que se tenha a substância. Mas as informações que vão vir são essas que o governo apresentou lá atrás. Vamos ver um déficit de mais de 200 bilhões. Vamos ver com profundidade se isso é a realidade. Agora, com relação à previdência dos militares ou dos militares estaduais, quando se vai discutir a previdência dos militares, é preciso saber que a atividade ela tem um regramento especial, ela tem todo um diferencial em relação a qualquer categoria profissional. Não tem hora extra, não tem 13º, não tem descanso semanal remunerado, não tem direito à sindicalização e greve. Se quiserem dar todos esses direitos, o fundo de garantia e a sindicalização e greve às Forças Armadas e às polícias militares, eu não vi fazer isso no mundo ainda. Mas é preciso, e às vezes eu vejo as manifestações, e é preciso ver quanto custa cada uma das coisas. Então, eu vejo que pode se avançar, sim, em eventual discussão até da idade mínima. Eu acho que isso é possível, se avançar num processo de discussão. Ainda esse ano? Esse ano não acredito. Aí é o deputado Major Olímpio fazendo uma avaliação. Fazendo uma avaliação. Do jeito que está ali, a PEC 287, com aquele relatório dele que foi apresentado, não colocando na excepcionalidade, por exemplo, os agentes penitenciários e os guardas municipais, não passa. Pode colocar para votar hoje que ela vai ser rejeitada. E, eventualmente, o desgaste vai ser muito maior. O senhor pensa, então, igual o deputado Hildo Rocha, né, Zé Maria? Ele esteve aqui conosco e ele disse que ele foi muito categórico. Ele disse que, olha, este Congresso perdeu a legitimidade para aprovar emenda constitucional. E ainda tem a questão da intervenção no Rio de Janeiro, que impede a aprovação de emendas constitucionais. Como é que vai ser isso? Bolsonaro até agora não falou se ele vai suspender a intervenção, se não vai. O que o senhor aconselha? Depende. Olha, o que está sendo construído até agora é que essa intervenção ela tem data, até 31 de dezembro. Eu ouvi uma manifestação do governador Witzel, eleito do Rio de Janeiro, dizendo que vai pedir ao Jair Bolsonaro a permanência por mais um período que ele possa assumir, tomar pé de toda a situação do Rio. Então, eu acho que até que haja esse encontro ou esses pedidos, eu acho precoce se dizer. Eu votei favoravelmente, como toda a Câmara acabou votando naquele momento, pela intervenção, mas eu deixei muito bem claro do quão esdrúxula ela foi na forma da sua concepção. É o que eu digo. A intervenção é como gravidez, não tem a mulher meio grávida. Ou você faz ou você não faz. Ou está grávida ou não está. Então, o Michel Temer chegou para o Pezão e disse, olha, fica tranquilo, meu amigo, nós somos aliados, a chave do cofre vai continuar com você, com a Fazenda, você continua fazendo o que você faz normalmente, né? E nada vai comprometer as eleições desse ano. Nós só vamos tirar a segurança pública, o sistema prisional, e vamos colocar na mão de um general vibrador com um currículo bacana. Se der certo, fomos nós. Se der errado, foram eles. Tá? Só que sem os recursos, sem adequação para isso, então os resultados não estão sendo tão satisfatórios. Poderiam ser plenos se houvesse a condição e a estrutura que foi solicitada para isso. Agora,
simplesmente fala, olha, então vamos suspender uma semana a intervenção e vota a PEC 287. Não vota e vai desmoralizar mais ainda o processo de intervenção. Tá certo. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos em 2 minutos com mais entrevista e mais algumas informações sobre o que vem no futuro governo para você. Não saia daí.